Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí pelo título, eu pensei em fazer então aí um apanhadão das minhas leituras desse ano. Meu ano tem sido um ano de leituras muito esquisito, apesar de estar engrenando agora um pouco mais, agora que estou em casa com os meus livros. Mas basicamente eu acabei acumulando muitas leituras mais de trabalho no primeiro semestre. Com isso eu quero dizer algumas leituras críticas, algumas ideias para tradução, muita coisa para o doutorado e poucas leituras mais para mim, a pessoa física propriamente dita. Também um ritmo estranho, nem sempre muito empolgada para ler, porque passava boa parte do dia lendo já para essas coisas de trabalho, então nem sempre eu queria fazer isso no tempo livre. Então, enfim, foram uns meses bem esquisitos, umas leituras bem gato pingado, assim. Tanto que eu acabei fazendo bem menos vídeos pro canal. De qualquer forma, resolvi fazer aí uns vídeos pra contar de algumas coisas que eu li. Vou dividir em duas partes essas leituras do primeiro semestre, então vocês estão vendo o primeiro vídeo de janeiro a março. Algumas das minhas leituras, então eu fiz, digamos assim, uma seleção dessas leituras. Não vou falar sobre tantas essas coisas de trabalho ou de doutorado, vou falar mais sobre as coisas que eu acabei lendo por mim mesma. E é isso, então, vamos lá. Em janeiro eu comecei muito empenhada nas leituras de trabalho, mas li também o As Primas, da Aurora Venturelli, com tradução da Mariana Sanches, que saiu pela Fósforo. Eu li ele no meu Kindle, então eu vou deixar a capa aqui. Antes da gente falar sobre o livro propriamente dito, eu queria dizer quem fez essa capa maravilhosa foi a Maria Luque. E a Maria Luque também é uma autora, uma quadrinista argentina, e eu queria aproveitar então o momento para fazer esse parênteses e indicar esse quadrinho dela, que é o A Mão do Pintor, que saiu pela Lote 42. A tradução desse livro é também da Mariana Sanches, saiu pela Lote 42 em 2019, e a Maria Luque vai falar sobre o tataravô dela, que é o Teodósio Luque, que cursava medicina, foi para a Guerra do Paraguai na época, e ele também era pintor, e ela vai falar um pouco sobre essa descoberta desse tataravô. É um livro que eu gosto bastante, um quadrinho que eu gosto bastante, e recomendo para quem quiser dar uma olhada. Mas enfim, vamos para a Aurora, depois desse preâmbulo. Esse livro tem um prefácio muito interessante da Mariana Henriques, que também é uma escritora, falando sobre como o livro da Aurora, o As Primas, passou por um prêmio para ser publicado, e é um livro que dividiu muito a autora quando estava avaliando a obra. Ela fala: o encontro com a narradora de As Primas foi impactante. A sintaxe radical que evitava pontuação porque cansava, a brutalidade na exposição das desgraças dos personagens, a inusitada falta de compaixão para descrever uma família. Foi uma cena específica que me impactou o suficiente, isso tudo a Mariana Sanches, Mariana Henriques, desculpa. Que impactou o suficiente para dizer quase em voz alta: mas o que é isso? Quem escreveu esse livro? O que é que ele está contando? Terminei o romance e acho que no dia seguinte liguei imediatamente para outra das pré-juradas e falei com ela sobre minha estranheza, minha confusão, meu assombro. O romance era genial? Seria talvez o risco do texto, a excentricidade, a sensação de que nada semelhante estava sendo publicado, seria a voz vinda de um lugar desconhecido? E, enfim, o livro acabou ganhando esse prêmio, e eu concordo muito com essa sensação dela, porque foi um livro que eu comecei a ler, eu acho que eu li uns 2, 3 capítulos, precisei dar um tempo, porque, assim, eu tava muito, assustado, desnorteado, sei lá. E depois que eu voltei pro livro e consegui terminar, então foi um livro estranho e impactante desse jeito mesmo que a própria Mariana Henriques descreveu, assim. Ele é um livro que pega muito pela crueldade da linguagem num primeiro momento, porque a gente tem
A menina que é narradora vem de uma família com muitos problemas, e várias, ela mesma, mas a irmã e a prima, todas elas têm problemas de origem genética, então alguma questão, alguma dificuldade de aprendizado, coisas do tipo. Gente, eu não sirvo aqui para diagnosticar as personagens mesmo. Mas enfim, são todas pessoas em situações muito delicadas, muito sensíveis, muito problemáticas e muito vulneráveis. E essa narradora encontra um caminho pela arte, ela vai para uma escola de pintura e vai encontrar ali sua maneira de expressão. E ela também escreve, e ela tem toda essa cadência muito própria, mas ela também vai usar palavras muito brutas, palavras que passam muito longe do que a gente entende hoje em dia como politicamente correto, enfim. E é curioso porque ela está inserida nisso, ela também está falando sobre ela mesma, ela está falando sobre parentes, sobre pessoas próximas, né? Ela não está falando de desconhecidos ou necessariamente indo para um caminho preconceituoso clássico, pelo menos, né? Ela tá usando essas palavras para falar sobre si e eles mesmos, né? O que é muito, muito chocante no primeiro momento da narrativa. Mas, conforme a gente vai lendo e também, acho que se acostumando um pouco com essa narradora, tem uma brutalidade que é ainda muito maior na narrativa, que é o que essas pessoas sofrem por serem quem elas são, né? Os abusos, principalmente os abusos que homens vão cometer com elas, mas outros abusos da sociedade, outras situações desconfortáveis, a maneira de se encaixar no mundo, de tentar passar pela vida e tudo mais, e isso acaba sendo muito pior e muito mais forte do que o vocabulário da narradora em si, né? Então ele é um livro muito, muito ousado, eu diria, e uma voz muito, muito poderosa, muito forte, incômodo, desconfortável, mas é aquele tipo de livro incômodo bom. Como que a gente pode descrever? É aquele tipo de incômodo que uma escrita muito boa causa, sabe? É um incômodo que tem um quê de grotesco, mas tem muito mais de uma escrita muito boa que é capaz de transmitir esse incômodo de uma vida tão desconfortável e incômoda que essas personagens estão vivendo, né? Porque eu acho que esse é o fato, né? Eu acho que toda a linguagem, o estranhamento da linguagem, etc., vem muito mais justamente de uma tentativa da escritora de passar pra gente o incômodo que é viver essa vida, né? Não eu acho que não é ela tentando chocar por chocar, assim, ou querendo causar por causar, ou qualquer coisa do tipo, né? Ela encontra esse caminho um pouco próximo do grotesco justamente para falar sobre esses incômodos, e isso que é muito interessante. Eu diria que isso que é o ponto forte do livro. Dito isso, não é uma leitura gostosinha, assim, né? É uma leitura muito potente, muito forte, a experiência de ler o livro é muito impactante, mas dito isso, o momento de ler o livro não é exatamente gostoso, né? Justamente por ser um livro desconfortável, talvez, né? De qualquer forma, acho que é um livro que vale a pena. De novo, talvez escolher um momento bom para ler e, enfim, né? Talvez não seja aquele tipo de livro para qualquer momento, mas acho que é um livro que com certeza vale a pena conferir. Eu tô conferindo aqui, inclusive a Fósforo vai lançar agora um outro livro da mesma autora, que é o Nós, os Caserta. A tradução também vai ser da Mariana Sanches. Comecinho da sinopse é o seguinte: como se fosse um espelho invertido de As Primas, obra que consagrou a Aurora Venturini, este romance mostra outra protagonista extraordinária. Maria Micaela Stradolini, vulgo Kela, é uma jovem superdotada, porém desprovida de qualquer senso de sociabilidade, que nos apresenta sua família, parte da alta burguesia argentina nos anos 1920. Com um estilo verborrágico que revela tanto excesso de vocabulário quanto carência de autopercepção, que ela oferece um retrato involuntário e constrangedoramente fiel
do ambiente que a circunda. Por trás dessa narrativa escandalosa está a mente brilhante de Venturini, cronista mordaz dos costumes de seu país e da natureza humana. Aliás, a linguagem das primas também é uma coisa que chama muita atenção, justamente porque a gente tem essa personagem tentando dar conta da sua vida, assim, que é muito específica, né? E esse exercício de procurar essas palavras, né, é muito impactante. Eu vou ler um trecho do livro, é o começo do segundo capítulo, bem no comecinho do livro ainda. Bettina sofre de um mal anímico. Esse foi o diagnóstico da psicóloga. Não sei se estou repetindo certo. Minha irmã sofria de uma cacunda vertebral, de costas e sentada parecia um bicho encurvado de perninhas curtas e braços incríveis. A velha que vinha remendar meias achava que tinham feito algum mal para a mamãe durante as 2 gravidezes, ainda mais terrível durante a de Bettina. Perguntei à psicóloga, a senhorita bigoduda e com sobrancelha taturana, o que era anímico. Ela respondeu que era uma coisa que tinha a ver com a alma, mas que eu só entenderia quando crescesse. Porém, adivinhei que a alma devia ser parecida com um lençol branco dentro do corpo e que quando manchava a pessoa ficava idiota, muito como Bettina e um pouquinho como eu. Quando Bettina girava em volta da mesa vrum-vrumeando, por causa da cadeira de rodas, comecei a observar que arrastava um rabinho que saía pela abertura entre o encosto e o assento da cadeira ortopédica e pensei comigo, deve ser a alma dela escorrendo. Né? Então, é muito violento, né? O jeito que a própria narradora vai descrever essa situação delas, né? Enfim, é um livro estranho de se recomendar, mas eu recomendo. É um livro muito bom, mas é um livro para ler no momento certo também. Depois disso, eu terminei de ler um calhamaço que me acompanhou ali. Eu acho que comecei, inclusive, a ler em dezembro do ano passado, li em janeiro e terminei de ler em fevereiro, que é o Wir haben es nicht gut gemacht, da Ingeborg Bachmann e do Max Frisch. Essa aqui é uma troca de cartas publicada na íntegra pela primeira vez com essa edição. Já existiam edições anteriores, mas essa aqui é uma que se pretende um pouco mais completa. A Ingeborg Bachmann e o Max Frisch foram 2 escritores muito importantes da literatura austríaca, da literatura em língua alemã, ali depois da Segunda Guerra Mundial. E eles foram um casal durante um tempo breve e trocaram muitas cartas. E a publicação desse livro acendeu um debate muito grande na mídia lá sobre a intimidade, né? Sobre se publicar as cartas desse jeito não seria uma quebra muito grande na intimidade dos dois, porque aqui não são só as cartas mais sobre literatura ou sobre assuntos, mas são muito íntimas, né? São sobre o relacionamento, cartas sobre eles e tal. Então esse foi um debate muito grande em torno desse lançamento, assim. Eu sinceramente não sei muito como me posicionar, os dois já morreram. Enfim, não estão aí nem dá para dar seu consentimento de publicar tudo isso, né? Mas, enfim, a maioria das pessoas de quem eles falam também já morreram. E eu entendo que é uma questão sensível mesmo, mas vocês sabem que eu adoro ler umas cartas. E o meu primeiro contato com as cartas, então, foi na realidade no teatro, porque foi feita na época do lançamento, então, uma leitura com 2 atores muito bons, uma atriz lendo as cartas dela e um ator lendo as cartas dele. Vou procurar o nome das pessoas, eu não lembro de cabeça, mas vou deixar as informações aí. E quando eles fizeram leitura de cartas selecionadas e eu fiquei bastante emocionada. E foi dali que eu acabei comprando o livro. O título do livro é uma coisa que eu fico pensando muito ainda, que é o Wir haben es nicht gut gemacht. Ele é um título bem direto, é um trecho de uma das cartas dele. É uma frase no passado, então nós não fizemos isso bem. É basicamente isso que o título significa, mas eu fico pensando muito como que eu traduziria isso em português de fato, né? Assim, a gente não soube se amar.
A gente não conseguiu fazer isso, a gente não conseguiu lidar um com o outro, a gente não, né, não deu, assim, é basicamente isso. E vem numa carta muito mais já do final, assim, porque no fim os dois se amaram muito, mas também causaram um certo nível de sofrimento, eu acho, pro outro. Talvez tenha sido muito intenso, não sei se por se tratar de dois escritores também e tudo isso, né, mas a questão é que ele fala assim, a gente se amava, tinha tudo pra dar certo, mas a gente não conseguiu fazer isso, a gente não conseguiu lidar com isso, a gente não conseguiu ser essa pessoa ideal um pro outro, né, é muito triste. Eu chorei bastante lendo o livro, ele é muito, enfim, eu acho que é ainda mais bonito porque se tratam de duas pessoas reais, assim, né. E eles também falam sobre escrita, eles também falam sobre os trabalhos, eles também falam sobre, enfim, coisas mais práticas da vida, sobre ideias e coisas do tipo. Então foi gostoso passar esse tempo todo com os dois. Esse ano estava sendo um ano bem intenso para Ingeborg Bachmann na Áustria, tinha uma exposição muito legal sobre ela no Museu de Literatura e saindo edições e coisas novas e tal. E foi legal ter acompanhado esse momento ali para ela, assim, também. Enfim, outra coisa que eu achei legal acompanhar nas cartas é o movimento deles. Eles moraram em várias cidades nesse tempo, juntos ou separados, e como foi esse processo todo também foi uma coisa que eu gostei de acompanhar aqui. Foi legal conhecer mais sobre os dois autores. Depois disso eu fui para um livro de ensaios que é o Funny Weather, Art in an Emergency, da Olivia Laing. Um livro que circulou bastante pelo Instagram tem algum tempo, e eu encontrei ele numa livraria lá e fiquei curiosa. A Olivia Laing é uma pessoa que nasceu, se eu não me engano, no Reino Unido, mas mora nos Estados Unidos, se eu não me engano é isso. Então ela tem alguns trabalhos de não ficção, um romance, e talvez, não, acho que ela mora na Inglaterra. E esse aqui é um livro de ensaios sobre arte, principalmente, sobre literatura. Então tem a primeira sessão chama A Vida de Artistas. Ela vai falar sobre muitas artistas mulheres, o que foi legal porque eu conheci muita gente que eu não conhecia até então. Inclusive nos homens também tinha bastante coisa que eu achei interessante. Depois sobre questões do tempo, a vida contemporânea, e coisas do tipo. Escritoras, ela tem um perfil da Ellie Smith que eu achei bem legal. Arte, enfim, sobre livros, inclusive fala sobre a Sally Rooney, cartas, coisas do tipo. Eu me diverti, eu lembro de ter gostado muito, de ter lido o livro bem rápido para quando eu estava lendo. Ele é um livro que eu sublinhei razoavelmente bastante, anotei bastante coisa, então assim, foi uma leitura que eu gostei de ter feito. Dito isso, eu não achei assim um livro muito imperdível, e eu não, assim, não foi um livro que eu fiquei pensando por muito tempo, do tipo, descobri alguns artistas, foi interessante, deu uma inspirada em mim, assim, deu uns rolês, mas foi meio que isso, sabe? Então não seria assim uma indicação muito intensa ou tal, mas quem gosta de ensaios eu acho que vai acabar gostando de algumas coisas aqui. Não fiquei muito surpresa, porém não fiquei assim com muita vontade de conhecer outros livros da escritora, enfim. Depois disso, outro livro que eu acho que eu tinha expectativas muito altas com esse, na realidade, e acabei meio decepcionada. Foi o Butts, A Backstory, da Heather Hadke, uma escritora americana. Então é um livro sobre uma história das bundas. O que eu achei um tema ótimo, essa capa é maravilhosa, e enfim. Eu gosto de livros de não ficção que partem assim de um tema para fazer o livro, né?
sei lá, o Orwell's Roses, da Rebecca Solnit, por exemplo, é um dos meus favoritos que iriam por esse caminho. E eu acho que a Rather Hardke tem bons momentos, assim, eu acho que o livro começa muito bem na realidade. A primeira parte é uma parte mais sobre biologia, então o músculo, a gordura, para que a gente acha que serve, o que existe de pesquisa sobre essa parte do corpo, que eu achei bem interessante. Depois disso ela também vai para um corpo específico que foi encontrado e foi exibido. Eu acho que ela tem que lidar aqui com... Ela tem que lidar com assuntos muito sutis de decolonialismo e feminismo, como lidar com o corpo, colocar esse corpo no museu de quem que é esse corpo. Enfim, eu acho que ela faz isso bem até, eu acho que ela tem uma mão razoável para fazer isso. Ela vai falar então sobre a forma das bundas, sobre como começou a ter uma objetificação dessa parte do corpo e vai chegar numa coisa talvez um pouco mais cultura popular. A minha questão talvez com o livro são duas. As minhas questões com o livro eu acho que são principalmente duas. Ela tem bons momentos. Primeiro de tudo que é uma história ocidental da bunda. Ela tenta deixar isso meio explícito, mas não resolve. Eu acho que ela tem um recorte muito específico e muito simplista. E é uma pena. Primeiro de tudo. E segundo, eu acho que a proporção do livro é estranha, porque as partes mais legais, que são o começo, que eu acho que é quando ela faz uma pesquisa mais cuidadosa, mais séria e tal, são muito breves, e boa parte do livro, então tipo metade do livro, vai falar sobre fenômenos culturais bem mais recentes, tipo a Miley Cyrus, as Kardashian e coisas assim. E todos eles têm um discurso muito parecido de essa mulher veio, fez alguma coisa e mudou o jeito com que a gente vê a bunda, e tudo isso acontece no intervalo de 10 anos, assim, e nunca antes na história a gente tinha visto bundas desse jeito, sabe, assim. E essa segunda parte eu achei que ela se estende demais, parecia que ela precisava cumprir um determinado número de páginas e só foi aumentando, com coisas muito vagas, enfim. Essa segunda parte eu acho que ela se perdeu, que eu acho uma pena, porque o começo era tão promissor e tão interessante, enfim. Tá aí, eu acho que tem sua interessância o livro, mas eu fico mais porque eu acho que tem muito potencial perdido. Basicamente isso. E eu acho que tem mais um livro que eu queria comentar. Tinha mais alguns na realidade. Eu li o In the Land of Men, da Adrienne Miller. Também vou deixar a capinha aqui. Adrienne Miller foi uma editora de ficção numa revista. E ela vai falar um pouco sobre como foi isso. E a ideia um pouco é que o círculo no qual ela estava inserida de escritores e de publicação e de edição era muito masculino, e ela, em tese, diz que vai falar sobre isso, como que foi para ela se inserir enquanto mulher nesse mundo. E ela fala sobre isso, mas ela fala muito mais sobre o relacionamento que ela teve com David Foster Wallace. E me parece que ela ficou talvez indecisa. Assim, eu não sei para que lado foi a confusão. Não sei se editores queriam publicar ela enquanto editora e não ela sobre David Foster Wallace, e ela queria escrever sobre Wallace, ou se ela queria escrever sobre ela como editora e os editores queriam que ela escrevesse sobre ela e Wallace. Eu não sei, mas é um livro que fica confuso nesse seu propósito, assim. De novo, é um livro, né? Ele narra muito as situações, mas ela parece que não tira muito disso, não chega muito em lugar nenhum. Assim, ela não chega em nenhum lugar novo de dizer, é difícil ser uma mulher numa terra de homens. Sim, nós sabemos, sabe, assim. Então é um pouco frustrante nesse sentido. De novo,
Se alguém tiver interesse muito grande nesse tipo de obra, eu acho que pode ser uma leitura interessante, mas não é um livro que eu particularmente recomendaria. Em março eu também li 2 biografias da Jelinek, talvez isso interesse alguém, não sei. Nenhuma biografia muito grande, o que eu gostei, assim, não sou muito fã dessas biografias muito detalhistas, expansivas, assim. Eu li o Elfriede Jelinek, Ein Portrait, da Verena Maia e do Roland Kohlberg, que é um perfil, né, da Jelinek. E li também um em francês, que é Elfriede Jelinek, une biographie, da Yasmin Hoffman, que é ainda menorzinho, fala mais, talvez até mais sobre a obra do que a própria vida da Jelinek, o que também foi legal. Enfim, 2 livros que eu li para pesquisa. Também li muito nesses meses todos sobre a Jelinek, muitos textos acadêmicos sobre a Jelinek e sobre tradução feminista, estudos feministas da tradução, enfim, tradução gênero, coisas do tipo. Não sei se é algo que vocês têm interesse em falar. Enfim, pessoal, é isso por enquanto. Eu volto em breve, então, com as leituras de abril a junho. Também tem mesmo esquema, também foram meses estranhos de leitura, mas tem algumas coisinhas legais também para mostrar e comentar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu já estou lendo mais de novo, então aviso que em breve a gente acho que consegue ter alguns vídeos um pouco mais interessantes aqui no canal. É isso, pessoal. Até a próxima.